Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Deus abençoe, shalom. Estamos aqui agora, então, para poder falar sobre a segunda parte, né, dessa divisão da Bíblia. No primeiro vídeo, né, aliás, no segundo vídeo já, nós falamos um pouquinho sobre essa divisão, de como foi feito, os cânones da palavra de Deus, que foram aprovadas e que hoje nós seguimos. E agora nós vamos falar, então, um pouquinho sobre livro por livro da Bíblia. Então, é um vídeo um pouco mais extenso. E aí eu peço para você, assim, ter maior atenção, faça suas anotações, e aí você pode estar aprofundando nos PDFs que eu vou estar enviando para vocês. E também, como eu sempre disse, nas Bíblias de estudo, antes do livro da Bíblia, daquele livro particular, você tem ali todo um estudo, uma introdução do livro que você vai ler. E também você pode estar aprofundando por lá, ok? Então vamos lá então. Introdução particular aos livros do Antigo Testamento. Primeira coisa que nós vamos falar então do Pentateuco. Chama-se Pentateuco a coleção de 5 livros que formam, por assim dizer, a cerne da Bíblia. Os antigos judeus deram-lhe o nome de Torá, que significa instrução ou lei, porque em sua parte principal esses livros continham textos legislativos inseridos numa moldura histórica. Então, esses 5 livros do Pentateuco são eles: Gênesis, que é o livro das origens; o Êxodo, cujo assunto principal é a saída do povo do Egito; o Levítico, que é uma coleção de prescrições rituais relativas ao culto público e privado; o livro dos Números, que é a narração da permanência dos hebreus no deserto; e o Deuteronômio, que é uma coleção de discursos de exortação à fidelidade para com Deus pela observância de seus mandamentos. Então, este é o Pentateuco, este é o momento introdutório da palavra de Deus, que hoje ainda é muito lido nas sinagogas, né, pelos nossos irmãos judeus. Então, a antiquíssima tradição considera Moisés como o autor do Pentateuco. Assim afirma, entretanto, que ele o tenha composto inteiramente, sem afirmar composto que tenha composto inteiramente. No estado atual, a ciência bíblica admite-se comumente que o fundo antigo de origem mosaica recebeu no decurso dos séculos da história dos hebreus diversos acréscimos e modificações, particularmente nos textos legislativos do Levítico e Deuteronômio. Por que essa ciência bíblica ela vai dizer isso? Porque o aprofundamento arqueológico, sistêmico, foi trazendo mais informações para este ambiente de formação. E aí foi dado que nem todo o Pentateuco foi escrito, então, aí por Moisés. Então vamos falar um pouquinho do livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o livro das origens, a palavra ao qual começa o texto sacro. Contém tradições das mais remotas antiguidades, utilizou-se ao redor de fontes de origem diversas, aos quais, por sua vez, apresentam algumas divergências. Tanto essas divergências é no contexto de regionalização, contextualização, tempo, os tempos que eles colocam lá, então algumas divergências. Não se trata de um verdadeiro livro de história, ao menos no sentido em que entendemos hoje a história, nem tampouco um manual de história natural com a finalidade de expor as origens do mundo e da humanidade. Seu autor teve em vista apresentar um ensinamento religioso que determina as relações entre o homem e o seu Criador. Divide-se em 2 partes. A primeira dela, as origens propriamente ditas, e a segunda, e em seguida, a história dos 3 grandes patriarcas do povo de Deus. Na primeira parte, os 3 primeiros capítulos são de particular importância. E aí, esse momento, só vou voltar aqui rapidinho, para nós entendermos que essa introdução do Gênesis, ela não é para nós um título científico no sentido para poder explicar biologicamente todas as coisas, cientificamente, fisicamente todas as coisas. Mas, como vai dizer o texto para nós, é o intuito do autor sagrado nos colocar nessa intimidade com a palavra de Deus. A palavra grega Gênesis, que significa origem, do hebraico Beret, o livro de Gênesis, assim como todos os outros 4 livros do Pentateuco, foi atribuído à autoria de Moisés pela tradição. Hoje, depois de alguns estudos apurados, então, inclinamos a dizer que este livro é uma compilação de tradições milenares,
textos arcaicos com tradições antiquíssimas, foram reunidos no período do exílio e pós-exílio, entre o ano de 596 até 400 a.C., e sacerdotes e pessoas influentes foram lapidando as tradições orais existentes, dando vida ao primeiro livro da Bíblia, que possui 50 capítulos. Então, ele é um composto de muitas experiências, de ouvir pessoas que disseram, que falaram como foi, de como é e como faz, até chegar, então, nesse formato que nós temos, esses 50 capítulos. O segundo livro, então, é o livro do Êxodo, que trata sobre a libertação do povo de Deus da servidão do Egito, constitui o assunto do Êxodo. Então, essa é o núcleo deste livro. Os hebreus estabelecidos na delta do Nilo, depois da morte de José, tiveram que suportar o jugo dos egípcios em toda a Bíblia. O Egito vai se tornar o símbolo do adversário tipo do povo eleito. O poder terreno que procura contrariar os planos divinos. Então, esse momento é o momento onde nós vemos a saída do povo, né, lá do Egito para a chamada terra de Canaã, e essa saída, né, se deu em 40 anos. Então, você pensa assim, de todas as experiências que ali teve, né, de que eles viveram, pessoas que morreram, pessoas que ficaram pelo caminho, mas era a expressão do povo eleito, aquele povo que retornava aos planos de Deus. Deus chama Moisés para uma grandiosa missão e revela-se ele primeiro na sarça ardente. Moisés torna-se então o chefe do povo oprimido e combate sob a guia divina os poderes do mundo. Então, o que significa essa palavra êxodos em grego? Significa saída, né? Do hebraico, ela vem a palavra do hebraico é shemot. Então, ela significa para nós o quê? Deparamos com uma compilação de tradições antigas, recebendo seu acabamento no período em que os israelitas voltaram do cativeiro da Babilônia, a partir do ano 539. Seus autores também faziam parte de escritores influentes, sacerdotes e escribas da sociedade judaica que se refaziam após o cativeiro. Conta a história da fuga do povo hebreu, que era escravo no Egito, de sua travessia no deserto rumo à terra prometida, e possui, então, 40 capítulos. O outro livro do Pentateuco é o Levítico. Para os fiéis atuais, a maioria das prescrições rituais de culto mosaico apresenta apenas um interesse documentário. Com efeito, os descendentes de Levi foram colocados à testa do culto em Israel. Recrutavam-se entre eles os sacerdotes e os servidores do templo. O Levítico é um manual regido para eles, de acordo com o uso já muito antigos. Este manual passou por muitas transformações e recebeu a adição depois da construção do Templo de Salomão, que foi por volta do século X a.C. Então, o Levítico, ele é um livro de leis. É um livro assim onde tem as observações necessárias para poder fazer, viver, se vestir, comer, sacrifícios e tudo mais. Essa palavra grega, né, que vem para nós no Levítico, levikon, que significa levitikon, aliás, desculpa, são as coisas dos levitas, ou seja, vem do hebraico, vayakra, né? Novamente falamos de um livro que foi sendo redigido ao longo do século, tendo sua conclusão no período persa, entre os anos de 539 e 530. Então, ou seja, são 9 anos que foram redigidos os escritos disso. Os redatores são sempre os influentes da sociedade, especialmente os sacerdotes, preocupados com a lei do puro e do impuro, e possui 27 capítulos. Então, nesse livro, a grande parte dele é redigida pelos sacerdotes, que eram homens que realmente preocupados com isso, né, com a questão do que pode, o que não pode, da palavra de Deus. Nós temos um outro livro do Pentateuco, que é o livro dos Números. Provém das importantes listas de números e de nomes contidos nos seus primeiros capítulos. No mais, este livro é uma continuação normal do Êxodo. O livro dos Números supõe que o povo hebreu já estava dividido em 12 tribos ou clãs, dependendo da tradução, e que essas vivem
uma existência mais ou menos autônoma, apenas com uma vaga coesão por participarem das mesmas crenças, do mesmo culto, da mesma legislação e da mesma fidelidade à mesma aliança religiosa. As leis aí contidas se referem à permanência dos hebreus no deserto, mas foram retocadas e adaptadas à vida da comunidade desse mesmo povo. Então, essa palavra, né, números, né, vem do latim numeri, traduzido então do grego aritmoi, corresponde então a essa tradução do grego, né, para nós, dessa palavra latina para nós, bamibrar, que vem do hebraico, que significa contagem, a numeração. Então, este livro, que tem a forma de um censo de Israel, também seguiu a mesma lógica da relação dos outros livros do Pentateuco, como uma continuação, sendo constituído de vários textos de fontes diversas e tendo sua conclusão ainda no período persa pós-exílio, que contém 36 capítulos. Então, tudo isso está no mesmo tempo de construção, né, para poder a gente elucidar mais ou menos como que foi isso. O último livro do Pentateuco, então, é o Deuteronômio. O quinto livro do Pentateuco é essencialmente religioso e jurídico. Deuteronômio significa segunda lei. Com efeito, os capítulos 12 a 26 constituem uma repetição e um complemento do capítulo 20 e 23 de Êxodo. Está vendo como esses livros foram construídos e constituídos no mesmo tempo e depois eles foram assimilados para poder realmente ser completo, né, para nós e a explicação? Devemos considerar a sua redação final como posterior às demais relações de documentos do Pentateuco. O seu texto deve ter permanecido ignorado por muito tempo, descoberto sob o reinado de Josias entre o ano de 622. Então, se você for olhar aqui quando foi escrito, por exemplo, o livro do Levíticos, em 539 até 530, aí você pega o livro do Deuteronômios, ali entre o ano de 622, você já vê que é um tempo muito grande de composição dos agiógrafos da palavra de Deus. No ádito do templo de Jerusalém, tornou-se a base de uma importante reforma religiosa e moral, depois de uma era de decadência e de idolatria. Então, nesse tempo, é o momento onde começa a ter que ter essas intervenções de exortação, porque o povo começa a distanciar daquele princípio de viver aquela graça de Deus. Então, a palavra Deuteronômio, né, que vem da palavra grega, também com essa mesma tradução, né, como a gente vai falar, significa, então, segunda lei. Então, ela vem do hebraico devarim, né, devarim, que significa o livro provavelmente redigido no século VIII a.C., na época do rei Josias, pela casta dos levitas. Nós lemos nos outros, né, que Levi ali é aquele clã, né, vamos dizer assim, aqui estamos como de casta, né, do sacerdote, né, os levitas eram sacerdotes. Percebe-se que antes alguns textos foram acrescentados ao livro no período persa pós-exílio. Então, ali no ano ali de 590, 530, né, antes de Cristo ainda. Apesar de todos esses livros falarem de Moisés ou das atividades do profeta, é tido como certo que ele não escreveu nenhum desses livros, ainda que a inspiração dos redatores tenha vindo dele. E aí tem 34 capítulos do livro do Deuteronômio. Nós vamos falar agora sobre os 16 livros históricos que compõem aí Juízes, Reis, entre outros. Então, esses 16 livros que vêm após o Pentateuco são chamados de históricos. Não se tratam da história rigorosa e científica, mas de relatos extraídos da cultura oral e das diversas fontes escritas de diferentes épocas. Depois da morte de Moisés no deserto, o povo eleito segue rumo à terra prometida sob os comandos de Josué. Dali em diante, leremos os acontecimentos da entrada do povo na terra, expulsando os antigos moradores, e saberemos também como os governadores foram se sucedendo sobre os juízes, sobre os reis, sobre os dominadores estrangeiros e sobre a retomada do povo de Israel na época, então, do Macabeus, ali mais no finalzinho dos livros históricos.
primeiro livro que a gente vai falar é o livro de Josué. Deve este livro seu nome ao general e sucessor de Moisés, cuja missão é aí relatada. Então, termina o livro de Deuteronômio com a morte de Moisés e começa, então, o legado aí de Josué. Seu autor permanece desconhecido. A redação final dele deve ter sido feita na época dos reis, mediante documentos antiquíssimos, que, em parte, podem retomar até os próprios tempos de Josué. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o livro dos Juízes. O livro dos Juízes, agora, cujo autor é desconhecido, delineia a história do povo hebreu durante um período de cerca de 200 anos. Então você pensa o tempo de tudo isso, né, para que possa se compilar, né, uma história, tradição e um legado passado de pais para filhos. Então, desde a morte de Josué até o meados do século XI, antes da nossa era. Temos aí uma espécie de coleção de narração épicas inspiradas nas ações heróicas dos homens, chamados de juízes. Esses homens foram, antes de tudo, chefes militares em épocas perigosas. Surgiram no meio de diversas tribos que haviam libertado, ao menos provisoriamente. Então, no livro dos Juízes, a gente vê muito dessas questões de guerras, de batalhas, e também como se deu, né, esse surgimento desses liderados, né, desse povo libertado dentro das tribos também. Então, do hebraico, Softim, o livro conta a história dos juízes que começaram a governar a incipiente nação de Israel. Figuras de homens e mulheres carismáticos que possuíam um grande poder de convencimento perante a população. O livro dos Juízes é uma miscelânea de tradições tribais antigas que foi compilada no período do cativeiro de Israel na Babilônia, em 596 a 539, e possui então aí 21 capítulos. O próximo livro que nós vamos falar é o livro de Ruth. A história de Ruth aconteceu no tempo dos juízes. Então você pensa, nesses 200 anos dos juízes, houve também esse acontecimento aí da história de Ruth. Não conhecemos o autor dessa encantadora narrativa, nem a data exata de sua composição, provavelmente posterior ao exílio. Em hebraico, Ruth, também presente no cânon da Bíblia hebraica, Ruth é um texto interessante que versa sobre casamentos mistos, lei de levirato, que é o casamento com o cunhado, no caso ela, né? E as leis das respingas, cultura campesina sobre deixar um pouco da plantação aos pobres. E isso tudo nós vemos aonde, meus irmãos? Lá no livro do Levíticos. Todas essas leis estão lá. Mesmo que o livro venha datado do tempo dos juízes, ele deve ter sido escrito já em Judá. Lembra que teve aquela ruptura do Reino do Norte, do Reino do Sul, que nós falamos na outra aula, na época pós-exílio, entre o ano de no ano de 539 e o ano 400, ali entre esse tempo, né, do pós-exílio, e também possui 4 capítulos. Muito interessante, quem nunca leu o livro de Ruth, eu aconselho a você a ler. Agora nós vamos falar um pouquinho os 2 livros de Samuel. Os 2 livros de Samuel formam primitivamente uma única obra. Ignora-se quem foi o autor. A redação final deve ter sido posterior ao ano de 622 a.C. O autor serviu-se, sem dúvida, de tradições orais que se entenderam desde o fim da época dos juízes até o do segundo rei de Israel, dos israelitas, Davi. Portanto, por cerca de 100 anos. Então, você pensa, toda essa construção no tempo ainda dos juízes também foi escrito o livro de Samuel. O assunto dessa narração histórica pode ser assim resumido: a crise da realeza em Israel e o estabelecimento e o caráter sacro da dinastia de Davi. Então aqui tem toda aquela dinâmica da construção, né, do rei Davi, como que foi, como que Samuel ajudou, né, o profeta Samuel ajudou ele nesse momento também. Então é muito interessante como nós vamos ver, né, a partir disso, essa mão de Deus intervindo, né, dentro da história. Então, do hebraico, né, Samuel significa, então, pertencente à tradição deuteronomista,
Os dois livros de Samuel foram escritos ao longo, então, entre os anos de 630 a 540 a.C. São textos que falam sobre os profetas na época dos reis em Israel, com ênfase na vida e na missão do profeta Samuel. As figuras do rei Saul e Davi também são predominantes no primeiro livro, e o primeiro livro possui 31 capítulos. Também segue na mesma explanação do primeiro livro de Samuel, o segundo livro. O rei Davi é o protagonista desse segundo livro, junto com Absalão. Na Bíblia hebraica, os dois livros de Samuel são um só e possuem 24 capítulos. Então, na nossa Bíblia tradicional, ela tem essa divisão, mas na Bíblia hebraica, eles usam, então, somente um único livro. Os dois livros de Reis formam primitivamente uma só obra. Esses dois livros traçam-nos a história de Israel desde a morte de Davi, que devemos situar entre o ano de 970 a.C. até a destruição de Jerusalém, com a deportação do povo por Nabucodonosor em 587 a.C. Os autores dessa compilação das fontes de origem e de épocas diversas são desconhecidos. A maior parte, certamente, já estava redigida no final do século VII. Então, se você for percebendo, todos esses movimentos aconteceram em momentos de guerra, momentos de exílios, momentos pós-exílios, momentos de deportações. Então, são textos que, se nós formos pegar hoje cientificamente para validá-los entre acontecimentos, nós vamos encontrar a experiência dolorosa de muitas das pessoas que escreveram e assim por diante. Então, do hebraico, Emlakim, esse M a gente fala junto, Emlakim, o livro de Samuel, né, assim como Samuel, os dois livros de Reis, são apenas um na Bíblia hebraica, Tanakh, chamado esse livro de Samuel. Neste primeiro livro, também redigido no longo tempo, desde o rei Josias até o fim do exílio, encontramos a história de Salomão e do profeta Elias, os dois grandes protagonistas desse primeiro livro, e o primeiro livro possui 22 capítulos. Com as mesmas explicações do primeiro Reis, este livro tem como protagonista o profeta Eliseu, aqui eu estou falando já do segundo livro de Reis, e também o rei Josias, além de diversos outros reis, como Jeú, Joás, Acás, Manassés. O livro se encerra com o cerco à cidade de Jerusalém, feita pelos babilônios, onde se apresenta o rei Nabucodonosor, e o segundo livro de Reis possui 25 capítulos. Agora nós vamos falar sobre o livro das Crônicas. Os dois livros das Crônicas, chamados também de Paralipômenos, constituíram primitivamente uma só obra com os livros de Neemias e de Esdras. Percebe-se ainda o traço dessa unidade na coincidência do final das Crônicas e do começo de Esdras. Então, se você ler ali, você vai ver que existe uma continuidade daquela mesma história. O cronista que escreveu, sem dúvida, aí, pelo ano do século III a.C., utilizou-se de grande número de fontes que ele cita com exatidão. Os livros do vidente de Samuel, do profeta Natã, os oráculos de Aías, de Silo, as memórias de Jeú, e outras fontes eram as anais dos reis de Israel e de Judá, e, por fim, certos trechos dos livros de Samuel e dos reis são reproduzidos textualmente. Então, você vai ver que no livro das Crônicas existem algumas citações diretas desses dois livros, de Samuel e de Reis. Então, em hebraico, esse livro de Crônicas chama Devrim Hayamim. Os dois livros das Crônicas relatam a história da humanidade desde Adão até o rei persa Ciro, que libertou o povo de Israel do cativo da Babilônia. Escritos provavelmente entre os anos de 400 a 300 a.C., os dois livros fazem um apanhado dos diversos outros textos existentes, e ele possui, então, 29 capítulos, o primeiro livro. O segundo livro, então, das Crônicas, continua a contar a história do povo eleito, falando sobre os diversos reinados, sobre as invasões estrangeiras dos assírios, Senaqueribe, e dos babilônios por Nabucodonosor,
e possui 36 capítulos. Os próximos livros que nós vamos falar é o livro de Esdras e Neemias. Essas duas obras primitivas, primeiramente unidas, devem ser certamente atribuídas ao autor das crônicas, das quais formam a sequência natural. Se você perceber, então, é a sequência natural. Esses livros contam diversos textos de arquivos, listas de recenseamento e documentos oficiais em aramaico e outras memórias pessoais de Esdras e de Neemias. Um estudo aprofundado do texto revela que a ordem cronológica nem sempre foi seguida à risca e que necessário se torna inserir no livro de Neemias depois de Esdras 6:22. Então, se você for ver, é um compilado. Tem dentro dessa construção cronológica vários atributos entre crônicas, Esdras e Neemias, de uma forma bem direta, mas que vai assim copilando, vai se tornando assim um livro que chama para o outro, que chama por outro, que é bem interessante também. Em hebraico, Esdras lê Ezra. Então, escrito por volta do ano 400 a.C., o livro de Esdras conta os acontecimentos depois do retorno do cativeiro da Babilônia. Tem como personagens principais o sacerdote Esdras, que quer purificar Israel do pecado das uniões matrimoniais entre israelitas e estrangeiros, que foi um dos acontecimentos que marcaram principalmente esse tempo. O rei Sírio e o rei Dário, governantes persas que derrotaram a Babilônia e incentivaram a construção do templo em Jerusalém. Então, o livro de Esdras tem 10 capítulos. Já o livro de Neemias, em hebraico Nehemia, na tradição judaica, os livros de Neemias e Esdras formam um só, como eu já disse. Falando ainda sobre a história da volta do povo exilado da Babilônia e o reconhecimento da vida em Israel. Neemias é uma continuação do livro de Esdras. Neemias, governador da Judéia, é o protagonista desse livro que leva seu nome. Os dois livros de crônicas continuam uma unidade literária e semântica com Esdras e Neemias, pensando ser o mesmo autor responsável por estas obras, conhecidas como tradição deuteronomista, e possui 13 capítulos. Nós vamos falar então agora dos 3 livros, que é Tobias, Judite e Esther. Esses 3 livros apresentam um aspecto comum que devem ser caracterizados antes de passarmos a uma análise particular de cada um. Preste atenção. Não são obras meramente históricas. A intenção desses autores é manifesta. Quiseram servir-se de elementos históricos conhecidos como uma moldura no qual inseriram, sobre uma forma concreta, ensinamentos religiosos. Os fatos verdadeiros, ou mais ou menos fictícios, embelezados, poetizados, são, portanto, apenas um modo de apresentar uma ideia. Nesses livros lemos que se pode chamar de narrações episódicas ou literatura edificante. Então, esses 3 livros são livros que foram constituídos e escritos pelos hagiógrafos de uma forma a mostrar para nós ações concretas daquele povo. Então, não necessariamente Tobias existiu, Judite existiu, Esther existiu, no sentido assim, daquela pessoa, né? Mas ele trouxe aquela história que aconteceu, embelezando, colocando algumas nuances também para que nós possamos entender. Então, o livro de Tobias certamente foi escrito em aramaico na metade do século II a.C. O texto primitivo só nos foi conservado em versão grega e latina, por vezes discordam entre si. Desculpa. O texto primitivo só nos foi conservado em versões gregas e latinas, que por vezes discordam entre si, como indicam as variantes nas notas do texto. Se você pegar o seu verbete da sua Bíblia, você vai ver. A história de Tobias tem uma grande importância religiosa. Avantaja-se pela comovente evocação do ideal religioso de uma família de Israel que primava pela fé. Então, o livro de Tobias conta essa história, né, desse matrimônio que queria ser mantido, a história do povo, a tradição e tudo mais. É muito lido, né, nos cursos de casamento esse livro, né?
Então, do grego, né, vem Tobit. Esse livro não se encontra nas Bíblias protestantes que seguem o cânon hebraico, pois é chamado de deuterocanônico, apócrifo, que não está no cânon oficial da Bíblia hebraica, mas foi assumido pela versão grega da Bíblia, Septuaginta. Conta a história de famílias judaicas exiladas no estrangeiro que nunca perdem a sua identidade. Amam e obedecem ao seu único Deus, mesmo que precisem enfrentar demônios nos caminhos. Escrito por volta do ano 200 a.C., é uma novela que fala de seu contexto de forma velada, transportando os personagens para o passado. Então, ele tem 14 capítulos. É um livro muito legal, né? Eu convido a você que é casal, né, ou que pretende um dia se casar, a ler o livro de Tobias. É uma grande novela na Bíblia que você vai ler e você vai realmente entender a fidelidade do povo a Deus. O livro de Judite não nos foi conservado em seu texto hebraico. Resta-nos apenas a sua tradição grega. O autor desse livro ele é ignorado. Pela descrição de uma situação concreta, a libertação de Betúlia, sitiada por Holofernes, general de Nabucodonosor, o autor quer demonstrar que a confiança em Deus manifestada por fiel dedicação ao seu serviço acaba triunfando de todas as potências terrestres, por mais temíveis que sejam, ao poder incomensurável de um Senhor deste mundo. É oposta à fraqueza de uma mulher, mas essa mulher é uma judia digna dessa raça que pratica fielmente a lei, crê na força da oração e confia em seu Deus. O livro de Judite também é um livro muito lindo. Quem não leu, leia o livro de Judite. É um livro que traz muito essa questão da força da oração, a força de estar com o Senhor, a força de convencer o coração do Senhor pela fidelidade. E isso é o mais importante. O nome Judite vem do grego iodeite. E aí é outro livro deuterocanônico que se encontra somente no cânon católico, escrito na época dos Macabeus, no século II a.C. Conta a história de uma pobre viúva que se torna heroína ao matar o chefe do exército babilônico, denominado erroneamente de Assírio, Holofernes. Em Deus, até mesmo os mais fracos têm poder, e o livro de Judite tem 16 capítulos. Leia o livro, é muito interessante. O livro de Esther, cuja parte principal subsiste ainda em hebraico, contém uma série de suplementos escritos no grego assaz tardio. Para explicarmos de onde deve ter procedido esses suplementos, podemos pensar numa tradução independente do texto primitivo ou numa adição da data mais recente. São Jerônimo, quando traduziu a Bíblia para o latim, no final do século IV da nossa era, colocou esses suplementos no apêndice. Então, se você ler lá no apêndice, na introdução de Esther, você vai ver isso. A nossa tradução reproduz fielmente essa disposição, explicada nas notas que acompanham o texto. O autor de Esther é desconhecido. Podemos supor que ele tenha vivido no século IV a.C. e o livro retrata a época persa, durante a qual os judeus eram dominados e oprimidos por estrangeiros. Então, como eu disse lá atrás, são livros, né, que vão sendo construídos para mostrar ao povo a fidelidade, a intimidade, e assim vai indo. Em hebraico, Megillah Esther, escrito no tempo do reinado persa, por volta de 450, conta-nos a história da hebreia Esther, que tenta convencer o poderoso rei persa Assuero a não aniquilar o seu povo, conseguindo a punição dos inimigos que tramavam a destruição dos judeus. E possui, então, 10 capítulos. Vocês percebem que são livros muito pequenos. Se você colocar o propósito de ler um deles, né, começar a ler eles, um capítulo por dia, né, se você for somar aí, não vai dar mais de que um ano e meio para você ler toda a Bíblia. Né? Cabe a nós realmente termos esse desejo. Agora nós vamos falar sobre os dois livros de Macabeus. Os dois livros de Macabeus eram originalmente dois escritos distintos um do outro. Provém-lhe o nome
Provém-lhe o nome do sobrenome dado a Judas, filho de Matatias, por ocasião da terrível derrota que infligiu os inimigos. Esse sobrenome tornou-se hereditário em toda a sua família. Então, é uma construção. Então, o primeiro livro de Macabeus estende-se a um período de 40 anos, do ano de 175 até 135 a.C. Foi redigido na Palestina no começo do século I, antes da nossa era, em hebraico ou aramaico, tendo-se perdido esse texto primitivo. Possuímos hoje apenas o texto grego. Coloca-se o autor sob um ponto de vista religioso, salientando a predileção divina por Israel, a reação dos judeus que permanecem fiéis contra o poder sírio, que ocupavam o seu território, e a sua luta contra o paganismo grego que ameaçava invadir a comunidade israelita. Então aqui você já percebe que nós estamos nos altos de uma história onde há muita ainda luta, e aí quando chega nesses detalhes, o Senhor começa a levantar grandes profetas, que daqui a pouco nós vamos falar sobre eles. Em grego, Macabaium é escrito por um judeu zeloso de sua cultura e de sua religião entre os anos de 175 a 134 a.C., narra a história de uma família que se revolta contra a tentativa de helenização e destruição da identidade judaica, feita pelo rei Seleucidas Antíoco IV Epífanes. Matatias e seus filhos comandam a revolta contra o dominador estrangeiro que profanou o templo e a cultura judaica. Então, Judas, Jonatas e Simão são os outros protagonistas deste livro, e aí possui 16 capítulos. É uma história muito linda. Se você não leu o livro de Macabeus, eu convido você a ler, porque vai contar dessa força do povo querendo manter a sua fidelidade àquilo que Deus quer para a vida deles. O segundo livro do Macabeus, muito diferente do primeiro, quanto ao fundo de quanto à forma, narra alguns episódios da primeira parte da luta, descrita no livro precedente. A obra foi redigida em grego, mais ou menos no ano de 100 a.C., por um judeu que cuidadosamente resumiu um escrito não inspirado, composto por Jasão de Cirene, no ano de 160. O escopo dessa obra é, antes de tudo, a edificação religiosa. Então, o segundo livro de Macabeus trata realmente sobre isso. Acha-se nesse livro de Macabeus o testemunho de uma crença, até certo ponto nova, nos ensinamentos religiosos dos judeus, a fé na imortalidade da alma. É só neste livro, e no livro de sabedoria, que se manifesta esse desenvolvimento na revelação, sendo ele o último a ser escrito antes do Evangelho. A leitura dos livros de Macabeus apresenta menos riqueza em conteúdo religioso do que o resto dos livros históricos. Então, este é o último livro que foi escrito antes de começar a ser escrito os evangelhos para nós, ok? Diferentemente do livro acima, né, o segundo livro de Macabeus foi escrito por outro autor em uma época diferente, entre o ano 100 a 63 a.C. Tem preocupação diferente do primeiro livro. Fala mais sobre o templo e sobre o poder sacerdotal do que sobre a revolta e os mártires de sua causa, que possui, então, 15 capítulos. Agora nós vamos falar sobre o livro de Jó, muito conhecido, né, aquele bordão e provérbio, né? Tenho que ter paciência igual a de Jó. Então vamos ver um pouquinho sobre Jó. Jó em hebraico é Iov, né? O livro provavelmente teve uma redação no início do século V a.C., então na época do pós-exílio. Conta-nos a história de um homem justo e bondoso que sempre demonstra fidelidade a Deus. Satanás pede autorização para tirar tudo de Jó para provar a sua fé. Deus permite. Jó perde tudo, experimenta o abandono, sente a morte se aproximar e questiona a Deus, mas não perde a sua fé. No final, Deus o recompensa pela fidelidade demonstrada. Deus dá em dobro àquele que lhe são fiéis. Essa é a principal mensagem deste escrito para os judeus que voltavam da Babilônia. E possui 42 capítulos. Se você nunca leu o livro de Jó, eu lhe aconselho a ler este livro, que é riquíssimo
em intimidade provas de fé de um homem para com Deus, o seu verdadeiro amigo. Agora nós vamos falar sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos ele já está na sequência ali da palavra de Deus, também muito conhecido porque tudo nós falamos sobre os Salmos. Em hebraico, Salmos é Terrelim. É o maior livro da Bíblia, contém 150 poesias conhecidas como salmos, pensados para serem cantados ou recitados de forma poética. Sua redação é um compilado de textos poéticos, escrito por vários autores, situados nas diversas épocas da história de Israel. Várias experiências de Deus proporcionaram a criação destes lindíssimos poemas. Perseguições, aflições, dores, alegrias, esperança, amor, etc. Ainda hoje cantamos esses lindos tesouros em nossas celebrações. Então, os Salmos ele foi composto por várias pessoas, né? Escritos de autores que estavam vivendo todas as suas dores e as suas intimidades com Deus, foi traduzido então em poemas e em cânticos para nós. E agora nós vamos falar sobre o próximo livro, que é o livro de Provérbios. Em hebraico, o livro de Provérbios é Michel. A redação final do livro de Provérbios está situada do século V a.C., no tempo ainda do pós-exílio, na região da Judéia. Alguns autores compilaram uma miscelânea de provérbios, ditados e sabedorias populares e puseram nos papiros. Então, tem aí 31 capítulos. Então, os redatores, aqueles que escreveram realmente, né, para nós, os geógrafos, aí eles foram juntando tudo aquilo que o povo daquela época foi aprendendo e vivendo através dos provérbios populares que haviam naquela época e trouxeram para nós essa realidade. Vamos falar agora do livro de Eclesiastes, que em hebraico significa Coelet. Então, se você pegar a Bíblia de Jerusalém, algumas traduções vão trazer esses nomes em hebraicos mesmo. O livro de Eclesiastes é célebre e conhecido também, né, por esse termo, vaidade da vaidade, tudo é vaidade. A palavra Coelet tem um significado de pregador, ou seja, a pessoa que fala as verdades em público. Muitos estudiosos têm definido a tese de que se trata de um livro extremamente crítico à realidade de dominação que Israel vivia no século III a.C., sob a dominação de Ptolomeu egípcio. O pessimismo do autor é, na realidade, uma perspectiva para vencer a terrível jugo pelo qual passava todo o povo, e tem 12 capítulos. O livro do Eclesiastes é muito lido e muito lindo, e muito inspirador para quem nunca leu. Lá também está aquela grande composição de que há um tempo para cada coisa, há um momento debaixo do céu, tempo para amar, tempo para morrer, tempo para ser alegre. Muito lindo, quem não leu, convido a você a fazer essa leitura também. E agora nós vamos falar sobre o livro do Cântico dos Cânticos, o único livro da Bíblia que não fala e não proclama em nenhum momento o nome de Deus. É um livro que fala da alma e do esposo e da esposa, da alma, né? Em hebraico, o Cântico dos Cânticos se lê assim: Shir Hashirim. Shir Hashirim. Este é o canto por excelência, um dos mais belos poemas da antiguidade, em que o amor é celebrado. Anteriormente atribuído a Salomão, hoje se sabe que é uma redação que se deu no século IV a.C. O amor entre o jovem pastor e a sulamita, que são sempre afastados um do outro pelas circunstâncias contrárias. São a melhor definição do amor conjugal. A frase-chave do livro é: o amor sempre triunfa, e tem 8 capítulos. Padre Léo sempre diz aos casais em suas pregações, né, que se você quer realmente saber como é os nuances do matrimônio, da vida conjugal, né, leia então o Cântico dos Cânticos, que retrata esse jovem pastor que busca, né, a sua amada, a sulamita, e ali nós podemos traduzir como este esposo que está atrás da sua esposa. É muito lindo este livro. Vamos falar agora sobre o livro da sabedoria, livro também muito conhecido, muito lido aí por muitas pessoas. Em grego significa Sophia Salomones. Ainda que a autoria seja atribuída a Salomão, o livro foi escrito entre 50 a 30 a.C., muitos séculos após a morte desse rei famoso.
sendo o último livro do Antigo Testamento a ser redigido. Também se trata de um texto deuterocanônico, ou seja, que não se encontra no cânon hebraico. Por conseguinte, não se encontra nas Bíblias protestantes. O conteúdo versa sobre a importância da sabedoria, aproximando-se bastante de diversas vertentes da filosofia grega. Hoje, a maioria dos estudiosos tende a atribuir a sua autoria a um judeu enculturado na Alexandria no século I a.C. e possui 19 capítulos. O livro de sabedoria é muito estudado, é muito lido, é muito buscado realmente para poder ter essa compreensão do todo, né, da graça, né, e também dessa linguagem, né, que o povo realmente dizia e que hoje nós podemos traduzir como graça também e de Deus para nós. Livro do Eclesiástico, também um livro conhecidíssimo, um livro acho que também muito lido pelas pessoas. Tem aquele capítulo 2 que é célebre, né? Quando entrardes para o serviço de Deus, prepara-te para a aprovação. Muito lindo esse livro, muito bonito, né, de poder ver as orientações que nele tem. A palavra latina ecclesia, que significa assembleia ou igreja, e no grego este livro se chama Sofia Sirach, né, se você for ver na Bíblia, né, tem muito essa tradução também. A sabedoria de Siracida é um texto deuterocanônico que não se encontra na Bíblia hebraica, nem nas Bíblias protestantes, que é considerado apócrifo. O autor se chama Yoshua ben Sirah, um judeu de Jerusalém que compôs a obra em hebraico entre os anos de 196 e 175 a.C. Seu neto traduziu o livro para o grego em 132 a.C. e possui 51 capítulos. Meus irmãos, esse livro é muito lindo, cheio de bastante indicações de como cuidar dos filhos, como cuidar da esposa. É muito lindo. Lindo ver também esse livro. Quem não leu, continuo a indicar para vocês essa leitura bem legal. Nós vamos falar agora, então, sobre os profetas, né, que aparecem também para nós, os grandes homens e sábios de Deus. São 16 livros que vêm após o Pentateuco. São chamados de históricos. Não se trata da história rigorosa e científica, mas de relatos extraídos da cultura oral e de diversas fontes escritas de diversas épocas. Depois da morte de Moisés, então, no deserto, o povo eleito segue rumo à terra prometida e sob o comando de Josué. Dali em diante, leremos os acontecimentos da entrada do povo na terra prometida, Canaã, expulsando os antigos moradores, e saberemos também como os governadores foram se sucedendo sobre os juízes, os reis, sobre os dominadores estrangeiros, sobre as retomadas do povo de Israel na época dos Macabeus. Então, o primeiro livro que nós vamos falar sobre os profetas é o livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro muito belo, né? Melodramático, né? É bem assim, intimista, um livro também de profecias, muito interessante também de poder fazer um estudo bíblico muito, muito, muito legal mesmo. Em hebraico, Ishaiar. Hoje, os estudiosos conseguem perceber que o livro desse profeta foi escrito em 3 épocas diferentes. O capítulo 1 ao 39 forma o primeiro Isaías, durante a vida e o ministério do próprio profeta. Os capítulos 40 a 55, os que são nomeados segundo Isaías, foram escritos nos anos 550 a 539 a.C., no exílio da Babilônia. Os capítulos finais, 56 a 66, foram redigidos entre os anos 537 a 520, o que denominamos de terceiro Isaías, no pós-exílio. Apesar de Isaías ser um profeta da corte do templo, ele denuncia a corrupção e a injustiça, anunciando o Messias da descendência de Davi. Isaías é um dos 4 profetas maiores, e tem 66 capítulos, o livro de Isaías. Vamos falar agora do profeta Jeremias, esse homem também assim que é um livro muito rico, né, de muitos detalhes, de profecias muito fortes para o povo, né, que estão aí. Em hebraico, Iermahum. O profeta Jeremias
viveu em 650 a 586 a.C., mas este livro, com seu nome, foi redigido no século V a.C., no pós-exílio na Babilônia. Sua profecia é uma forte crítica às instituições que oprimem o povo da terra, tais como o templo, a monarquia e até mesmo outros profetas. Sendo um levita da zona rural, é um forte defensor dos direitos dos pobres. Também é um dos 4 profetas maiores da Bíblia e tem 52 capítulos. O livro de Jeremias também ele é muito condensado para essa exortação. Então é muito interessante você fazer um aprofundamento dele. O livro das Lamentações, em hebraico, Ekar, escrito logo após a calamidade que se abateu sobre Jerusalém, em 586 a.C., com a invasão de Nabucodonosor. Este conjunto de poemas líricos faz parte do tesouro cultural da humanidade, atribuído ao profeta Jeremias pela tradição. Hoje se ressacha essa afirmação. Na Bíblia Católica, vem logo após Jeremias, possuindo localização diferente nas Bíblias hebraicas e protestantes, entre o livro de Ruth e de Eclesiastes. Possui 5 capítulos. É um livro, assim, que muitas pessoas nem leem, mas é um livro muito rico em detalhes, né, que conta ali as lamúrias, né, de tudo o que aconteceu com a invasão de Nabucodonosor naquela terra. O livro de Baruch, em grego é Baruch mesmo, o livro é atribuído ao secretário do profeta Jeremias, no período do cativeiro na Babilônia. Sabe-se hoje que ele foi redigido no século II a.C., um texto exortativo que pedia para que o povo não se afastasse da aliança de Deus, ou as consequências seriam drásticas. Contém também choros e lamentações, e possui aí 6 capítulos. É um livro extraordinário. Quem não leu o livro de Baruch está perdendo muita coisa, porque é um livro realmente assim de exortação, mas é um livro assim que traz também esse sonho, né? Esse desejo, né? No capítulo 4 ele fala coragem, coragem, né? Então, assim, ele encoraja o povo a lutar realmente contra aquilo que estava afastando o povo da experiência com Deus. O próximo livro que nós vamos falar é o livro do profeta Ezequiel, né? Em hebraico, Yexkel, um dos 4 profetas maiores, um dos 4 profetas maiores. Exerceu seu ministério no exílio da Babilônia no ano de 593 a 571 a.C. Acreditava que a restauração de Israel viria com o povo que estava exilado e não com aqueles que haviam ficado em Judá. Era um sacerdote do templo, por isso foi levado ao cativeiro com toda a elite da época. O livro provavelmente foi escrito por discípulos que puseram as tradições orais no papiro no período pós-exílio, quando todos já estavam novamente bem estabelecidos em Jerusalém, e possui 48, então, capítulos. O livro de Ezequiel é um livro assim realmente muito poético também, de profecias muito lindas, né? Uma delas mais célebre é a que fala, né, tirai-vos-ei do peito um coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Então é um livro muito lindo também. O livro de Daniel, em hebraico, Daniel mesmo, é um dos 4 profetas maiores. Este livro foi redigido, em sua maior parte, um pouco antes da morte de Antíoco IV Epífanes, em 164 a.C., mas está ambientado na Babilônia do século VI a.C. Escrito em hebraico na Judéia, foi completado por algumas outras passagens escritas em grego, tais como a história de Susana, Bel e o dragão e os 3 jovens da fornalha ardente. Daniel é um judeu jovem e sábio que consegue fazer maravilhas por confiar em Deus, e possui 14 capítulos. Gente, é muito lindo. O livro de Daniel tem sonhos, tem interpretação de sonhos, tem a visão do anjo que se aproxima, o anjo Miguel, que se aproxima para lutar contra os reis da Babilônia. É muito legal. É um livro muito lindo também, para quem gosta aí de interpretações. O livro de Oséias, né? O livro de Oséias também é um grande profeta que nós lemos na palavra de Deus. Em hebraico, Oshue, entre
Este livro foi escrito entre o ano de 750 a 720 a.C., no reino de Israel, pelo próprio profeta ou por seus discípulos admiradores. Oséias fala do amor incondicional de Deus pelo seu povo eleito, que sempre vira as costas a ele. Como o esposo que ama sua esposa, Deus quer renovar sempre a aliança e cuidar de sua amada, mesmo que experimente a ingratidão, e possui 14 capítulos. O livro de Oséias trata muito sobre como se fosse uma briga de casais mesmo, sabe? O povo que não fica feliz e sai, o Deus que vai lá e exorta, eles voltam, depois briga de novo e assim vai indo. Mas é um livro muito lindo, é um livro de profecias muito ricas também. Aqueles que não leram, façam o estudo, que é bem legal. O livro de Joel, em hebraico, Yoel. Yoel. Talvez um dos mais antigos textos da Bíblia. Muitos pensam que o livro tenha sido escrito por volta dos anos 800 a.C., na época do rei de Joás. Ainda que muitos exegetas acreditam ter sido escrito pós-exílio, então no ano 500 a.C. para frente. Provavelmente o profeta desenvolveu seu ministério na região de Judá, lembra? O reino do sul é Israel, o reino do norte Israel e o reino do sul é Judá, em Jerusalém. Fala do castigo de Deus que prepara para os inimigos de Israel e do triunfo do povo no final dos tempos, e possui só 4 capítulos. Aqui também lembramos de um dos capítulos muito fortes, capítulo 3, aonde é uma promessa do Espírito Santo, né? Eis que o Espírito descerá sobre o povo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão profecias. Então é um livro muito lindo também e bem curtinho, dá para você ler. Agora vamos falar um pouquinho dos profetas menores aí, né? Que são Amós, Abacuque, Ageu, que são pequenos, mas muito significativos. Em hebraico é Amós mesmo, o profeta Amós, que era um pastor e cultivador de sicômoros da cidade de Tecoa, começou a profetizar em 760 a.C., na época em que Jeroboão II era rei de Israel, entre 787 a 747 a.C. E Osias era o rei de Judá. Então lembra? Povo do norte, Israel, povo do sul, Judá. Entre os anos 781 a 740. A profecia de Amós reúne-se em um convite à conversão, das ameaças de castigos e da pregação da esperança, e tem 9 capítulos. Muito lindo também o livro de Amós, ele trata muito essa questão dessas exortações. Nós vamos falar agora do livro do profeta Abdias. Então, em hebraico, Obadia. Obadia foi um livro escrito na época da queda de Jerusalém, sobre o Império Babilônio, em 587. O profeta Abdias escreve para censurar os habitantes de Edom, o país vizinho que se aliou ao grande Império da Babilônia para destruir Jerusalém. Também afirma que Judá não é inocente, mas que merecia ter a ajuda dos edomistas, e não ser traído por estes. Possui apenas um capítulo, sendo um dos menores livros da Bíblia, comparando-se em tamanho com a carta de Filemon e a segunda e terceira carta de São João e a carta de Judas. Então, é um livro bem pequenininho, é só um bilhete, na verdade, né? Agora vamos falar do livro de Jonas. O livro de Jonas também muito conhecido, né, por muitas pessoas, sobre aquele que ficou na barriga da baleia, né, muito tempo, aí, os 3 dias, né? Em hebraico, Jonas, deferindo dos demais livros proféticos, Jonas diz respeito a um gênero de moral da história, gênero das parábolas. Ainda que esteja ambientado no século VIII a.C., foi muito provavelmente escrito no pós-exílio, no século V a.C. Fala da conversão dos estrangeiros mais odiados de Israel, os ninivitas, habitantes da capital do Império Assírio e da misericórdia de Deus para com todos. E tem 4 capítulos. É um livro muito inspirador para aqueles que querem trabalhar essa vertente da misericórdia, o olhar misericordioso de Deus. É um livro muito interessante para você ler. O livro de Miqueias, em hebraico, Miká. Miká. Esse profeta da cidade de Moreste viveu e desenvolveu seu ministério no tempo de Joatão, de Acás e de Ezequias, reis de Judá, ou seja, entre 750 a 680 a.C.
A redação do livro possivelmente foi do próprio profeta, talvez com a ajuda de alguns secretários ou discípulos. Foi um forte crítico das injustiças cometidas pelos ricos e poderosos, sendo uma língua afiada para denunciar os crimes contra os pobres. Viveu o cerco da Samaria, feito por Senequeribe, rei dos assírios, em 701 a.C., e possui 7 capítulos. E também aqui tem várias passagens de Miqueias, muito interessante, que fala sobre a esperança, sobre a caridade, sobre a busca realmente de voltar-se para Deus e de confiar que o tempo vai passar. É muito interessante também o livro de Miqueias. O livro de Naum, né, do profeta Naum, em hebraico, Naum mesmo, é um livro escrito em Judá entre os anos 663 a 662 a.C. O profeta chama Naum de Elcos. Dirige sua profecia dura contra a capital do Império Assírio, predizendo sua destruição pelo próprio Deus. Nínive é chamada de opressora de Israel, o leão que enchia sua cova de presas. A cidade realmente foi destruída em 612, pela união das forças do Império da Babilônia, dos Medos e dos Citas. Possui 3 capítulos. Muito interessante também esse nosso livro, e que você também pode aprofundar aí sobre essa construção, né, de lutar contra o Império da Babilônia, principalmente. Nós vamos falar agora do livro de Abacuque, né, em hebraico, Abacuc mesmo, né, que é a leitura. Esse livro teve sua redação entre os anos de 612 a 597 a.C. Este período longo de incerteza se dá exatamente pela falta de clareza na localização do tempo dos fatos, no tempo dos fatos narrados. Abacuque questiona Deus sobre as calamidades que estão por acontecer. Seu diálogo com o Criador inspira muitos outros autores cristãos, tendo Paulo como seu maior exemplo. Abacuque parece ter sido um profeta do templo, um levita que cuidava das músicas, talvez. Possui 3 capítulos. Então, uma das inspirações pela intimidade que Paulo tem para falar com Jesus, ele pega a partir das profecias de Abacuque, um profeta que dialogava com Deus. E isso é muito importante. Livro de Sofonias. O livro de Sofonias também é bem pouco lido na Bíblia, né? É um dos livros aí que a gente também não vê na liturgia, muitas vezes na liturgia, e que nós precisamos ler também, tá bom? Em hebraico, Zefania, escrito na região de Judá entre os anos de 630 a 609. O profeta Sofonias adverte o povo sobre a ira do Senhor, que castigaria severamente o povo de Judá, caso não se convertesse, com as ameaças dos assírios e dos egípcios. Os habitantes de Judá se dividem sobre qual influência estrangeira seria melhor. A idolatria da Samaria, dominada pelos assírios, era condenada veemente por Sofonias. Os profetas, os pobres da terra, são aqueles que podem mudar a situação de Judá, sendo mais fiéis a Deus. E ele tem 3 capítulos. Então, Sofonias, ele fala sobre essa ira de Deus e sobre os castigos severos se eles não se converterem, se eles não buscarem o Senhor nosso Deus. O livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu também é um livro bem pouco procurado, mas que traz consigo uma mensagem muito forte para nós. Em hebraico, significa Haggai. Este livro foi escrito em Judá por volta de 520 a.C. Ageu foi contemporâneo do profeta Zacarias e também do sacerdote Esdras e do governador Neemias. Sua profecia exorta o povo a não se esquecer da casa do Senhor, o templo que havia sido destruído. As pessoas têm de parar de se preocupar com suas próprias coisas irrelevantes e se voltarem à habitação do Senhor. Isso é muito interessante. Todos esses profetas, se nós formos perceberem, eles estão nesse período entre os sacerdotes, entre os reis, entre os judeus, entre esses povos, e o Senhor sempre está falando para o povo voltar, o desejo de Deus a nos encontrar, algo extraordinário. E tem 2 capítulos só.
Agora nós vamos falar sobre, então, sobre o livro de Zacarias, em hebraico, Zecaria. O livro foi redigido em diversos anos, entre 520 a 475. O profeta Zacarias, provavelmente um sacerdote, incentivava o povo a reconstruir o templo, que lembra com a invasão da Babilônia destruiu, assim como fez o profeta Ageu, seu contemporâneo. Também se preocupava com os rituais de pureza e com a reconstrução da identidade do povo, fazer com que o povo se lembrasse realmente ao que é que eles foram chamados, a uma vida e a uma terra fértil, e possui 14 capítulos. Nós vamos falar agora, então, sobre o livro de Malaquias. O livro de Malaquias também um grande profeta que traz para nós detalhes, né, de uma esperança sobre a vinda do Messias. Incrível e realmente assim, muito bom se você puder fazer essa leitura. Em hebraico, Malaki. Também redigido na Judéia entre os anos de 445 a 430 a.C., depois da época da reconstrução de Jerusalém, que estava destruída. É um profeta que fala de vários temas, reforçando o amor de Deus para com seu povo, a desobediência desse mesmo povo ingrato, e principalmente dos sacerdotes, e a vinda do Messias. É ele que começa a anunciar mais veemente para o povo, né, para o povo, que haverá para nós uma salvação, que haverá para o povo, né? Não tem realmente, meu povo, não desistam, reconstruiremos, voltemos, o Senhor nos ama e por isso Ele nos dará realmente um povo. Então são profecias muito ricas que dá para você aí fazer uma grande, né, estudo e também entendendo tudo isso da vontade de Deus para nós. Ok? Então no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o Novo Testamento. Então agora você pode dar uma pausa aí para que você possa dar uma respirada, né, que são vários livros, e aí nós vamos falar já no próximo vídeo sobre o Novo Testamento, tá bom? Deus abençoe muito a você. Shalom.